Quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 116. Tá bom? E eu quero fazer alguns agradecimentos, mas eu vou fazer no tempo do sermão, tá? Porque eu quero ir mais rápido. Quero ir rápido por algumas razões. Primeiro, porque nós vamos viajar. Mas isso a gente resolve facinho. Segundo, porque quando eu cheguei assim meio em cima da hora, sabe? Aí eu desci lá embaixo pra ver o meu pessoal, tomar um cafezinho. Mas não tinha quase ninguém na sala. Aí eu estava ali na mesa do cafezinho. E eu ouvi assim um negócio tipo assim, ó. Psiu, psiu, né? Psiu. Foi imaginário, mas eu ouvi. Aí eu vi no cantinho assim, tinha um bolo. Branco, bonito. E ele dizia assim, psiu. Você só não vai dizer que aquele bolo é cenográfico. É verdadeiro. Agora também não me diga que é para amanhã. Se for para amanhã eu rodei. Então por isso que eu vou rápido, tá bom? Então assim, eu não vou ler o texto agora porque eu vou tentar que você leia comigo o texto. Mas eu queria pelo menos anunciar meu tema e orar com você rapidinho, no sentido de pedir que Deus fale o teu coração nessa noite. Eu vou falar sobre, no Salmo 116, 1 a 9, testemunhos que colocam a caminhada nos trilhos de Deus. Isso aí. Vamos orar? Querido Senhor, tão bom cantar hinos que exaltam a Ti. Querido Senhor, tão bom que a gente possa ter esse tempo tão bonito de comunhão da igreja do Senhor, viver essa festa. Então, Senhor, eu quero te pedir agora, no nome de Jesus, que a Tua palavra traga, Senhor Deus, para a gente um rumo na nossa caminhada de vida, um rumo certo, o rumo do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi a palavra testemunho porque hoje é um dia de testemunhos, não é? Testemunhos. Nós vimos aqui a leitura do histórico da igreja. Eu tenho certeza que se o microfone fosse aberto aqui, muitos membros da igreja iam usar o microfone para testemunhar algum momento bonito da história da igreja. Eu não sei se tem aqui alguém que é membro fundador dessa igreja. Tem? Vamos lá. Fundador da igreja. Tá bom, tudo bem, não se preocupe. Porque na minha igreja só tem uns 3 ou 4. Então todas as vezes que eu vou falar assim sobre os membros, assim, eu já falo assim, os membros que já têm mais de 20 anos de membro da igreja. Porque os fundadores estão raliando. Bom, então bom, eu não vou falar isso em público porque pode surgir como bullying depois de vir processo, né? Então tem. Então eu tenho certeza que na história dessa igreja você levantaria para falar de testemunho. Testemunho da caminhada, foram 40 anos. 40 anos. Né? Tem muita coisa para se falar desses 40 anos. E testemunho é assim. Testemunho tem a ver com coisa que nós vimos. Aí nós vamos testemunhar. Mas testemunho também tem a ver com coisa que nós experimentamos. E aí nós vamos dizer. Nesse caso, não precisa ter provas. Por exemplo, não existe nenhuma fotografia que prove que o pastor Valdomiro tomou posse dessa igreja. Não tem. Não apareceu, não tem. Não apareceu. Né? Mas certamente que ele tomou posse. Né? Então, testemunho é aquilo que empolga o nosso coração. Quer ver? Quando vem um missionário para dar um testemunho a respeito de como está o campo, a gente não fica todo empolgado com missões? Quando alguém testemunha a respeito assim da sua conversão,
A gente não fica assim, feliz da vida, porque o Senhor Jesus continua salvando vidas hoje e vai continuar a fazer isso. Então é por isso que eu quis trazer nessa noite essa palavra testemunho à tona. E testemunho da caminhada. E os testemunhos devem servir para colocar a nossa vida no prumo. Devem servir para colocar a nossa vida no trilho. Mas no trilho de Deus. No trilho da vontade de Deus. No trilho da segurança que Deus nos dá. E eu escolhi o Salmo 116 só porque eu vejo no Salmo 116 que o Salmo 116 é um testemunho que o salmista está contando. E eu sei que boa parte desse testemunho, quando nós formos contextualizar para o dia de hoje, vai lembrar a igreja de alguns acontecimentos da história. Mas eu penso assim, o salmista era um indivíduo que Deus lidava com ele pessoalmente. Mas ele fazia parte do povo de Israel e Deus lidava com o povo de Israel coletivamente. A igreja é o povo de Deus, coletivo. Mas a igreja é composta por pessoas individuais. Então eu não quero falar da caminhada do povo de Deus e igreja no sentido do conceito de igreja, né? E também não quero falar a respeito da instituição igreja, porque o mais importante da igreja, claro, é gente. O mais importante da igreja sou eu, é você. Porque Jesus morreu por pessoas, né? Jesus não morreu por prédio, por posses. Jesus morreu por pessoas. Então eu queria que essa palavra falasse a você, individualmente, e que também acalentasse a igreja no seu coletivo. E aqui então eu começo a ver o testemunho do salmista. E eu vou primeiramente ler o texto, à medida em que eu for falando sobre ele. Ele diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, e ouviu a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordas da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Não é isso? O salmista não está dando um testemunho? Ele está dando um testemunho. E todo testemunho tem que ensinar algumas coisas para a gente. E já que está na tela já, então vamos lá. O primeiro ensino que esse testemunho do salmista traz para a gente é o seguinte: busque sempre o Senhor em oração. Fala comigo assim, ó. Não, fala alto, porque aí um entende que é para o outro. Vamos lá? Busque sempre o Senhor em oração. Busque sempre. Sempre. Aí, eu consigo enxergar lá. Agora eu quero ver se você consegue enxergar aqui. Olha o que o salmista vai dizendo: eu amo o Senhor. E quando ele fala eu amo o Senhor, ele está assim, com a alma leve, né? Está com a alma tranquila já, né? Eu amo o Senhor. É uma declaração. Mas por quê? Porque ele fez o quê? Ele ouviu a voz, ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, no presente ele está dizendo assim: eu amo o Senhor. Mas aí ele fala, ouviu passado. Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei, enquanto eu viver. Por quê? Por quê? Leia comigo a continuação aí. Por quê? Cordas, de novo, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Então olha só, ele fala assim: eu amo o Senhor. Mas ele fala eu amo o Senhor depois dele ter saído do buraco, não é isso? Então ele vai dizer o seguinte: quem me tirou do buraco foi o Senhor. E aí ele fala assim, o salmista ele testemunha aqui,
de uma coisa que é muito forte na vida da gente, que são as nossas angústias, que são os nossos medos, que são as nossas tristezas, que são os nossos terrores. Então ele, no testemunho dele, ele fala assim, ó, sabe por que eu posso dizer que eu amo o Senhor? Porque um tempo da minha vida, as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. E aí então mexe com a gente, individualmente, não mexe? Por quê? Quem de nós é bom o suficiente para na caminhada da vida dizer assim, não teve nenhum momento em que eu fui pro buraco, emocionalmente. Ah, se você disser isso, eu vou dar um troféu para você. E tem gente que cai num buraco pequeno, mas tem gente que cai num buraco muito fundo. E olha para cima assim, não tem saída. Não tem saída. Mas isso não é só individualmente, porque isso acontece também com a igreja. Sabe a psicologia da igreja? A psicologia da igreja não é fácil de entender, não. Porque assim, ó, a igreja, ela começa empolgadaça, né? Feliz. Aí vai. Aí de repente, ela entra num platô. Platô, sabe aquele platô assim? Aquela coisa assim que é assim, nada acontece de diferente. Parece que tem que inventar uma coisa nova para animar o povo. Silvio Santos vem aí, né? Coisa assim, parecida com isso. Tem que ficar criando toda hora. E o grande problema da igreja quando ela entra nesse platô é que é muito difícil. Porque desse platô, para conseguir fazer com que a igreja se anime de novo, é muito difícil. E o que é pior? O pior é quando ela entra nesse platô, depois de um tempo de crescimento, ela entra nesse platô e aí ela começa a cair. É uma deprê, é uma tristeza. Sabe como é que é? Os boleiros de plantão vão entender o que eu estou falando. Sabe um time de futebol? Mitidão, assim, acha que os caras são tudo craque e tal. Aí o time começa a perder o jogo. Leva um gol, leva outro gol. Quando o time começa a perder o jogo, sabe o que eles fazem? Eles começam a brigar entre eles. Aí leva a goleada. Por quê? Porque arruma confusão interna. Brigam entre si. É a mesma coisa que acontece com a igreja. A igreja parece que ela vai bem, né? Bonitão. 40 anos, bolão branco que olha para mim toda hora na minha mente, né? Bolão branco, aquela coisa maravilhosa. Mas a hora que ela entra assim numa monotonia, e é quase impossível não entrar, quase impossível. Acho até que Deus tem um tempo para a igreja, para ela olhar para ela mesma, para ela ver como é que está a comunhão. Parece que tem um tempo que Deus fala assim, ó, não vou mandar gente para vocês não. Se acertem aí entre vocês. O problema é que quando a gente começa a olhar um para o outro, a gente parece que arruma confusão. E aí a igreja começa a se angustiar, a igreja começa a entrar em queda. Essa igreja tem 40 anos. Lá em Sorocaba a igreja tem 32 anos. E todas as vezes que a igreja começa a ficar em depressão, é muito difícil. Muito difícil. É difícil porque a gente não entende o que está acontecendo. Né? Em geral, né, se é um time de futebol, manda o técnico embora. Né? No caso... Esquece esse assunto. Né? Eu nem falei sobre isso. Você gravou? Gravou? Ah, gravou. Né? No caso é o pastor mesmo. Né? Por quê? Porque você espera que o pastor faça alguma coisa. Às vezes o pastor está tão cansado, tão estabanado assim, pela luta que tem. Mas a igreja entra em depressão. Olha só o que eu estou dizendo. A igreja também entra em depressão. Eu costumava dizer para os meus alunos, na Faculdade Teológica Batista em Campinas, o seguinte. Eu dizia assim para eles que quando a igreja começa a entrar em depressão, ela geralmente tem alguns motivos. Quer ver um motivo? Um motivo que faz a igreja entrar em depressão. Quando pessoas saem da igreja. Né? Pessoas saem da igreja. Por exemplo, se o pessoal sai da igreja porque mudou de cidade. E aí
nós fomos abençoados lá por essa igreja, porque nós recebemos lá em Sorocaba Eliette, o Tomás, o Lucas, a Amanda. O Lucas se batizou nesse batistério aqui, Lucas? Uia, né? O Lucas se batizou aqui e foi para lá. E aí foi bênção para a gente. Por quê? Porque aí o Tomás e a Eliette são firmes no ministério e eles são apaixonados assim para pastorear os meninos e as meninas da igreja, os adolescentes da igreja, e eu ainda me dei bem porque eles foram para lá exatamente na hora em que os meus filhos eram adolescentes. Me dei bem. Obrigado, viu, gente? Né? Obrigado. Devia até mandar parte do dízimo para cá, mas não vou mandar não. Vou mandar não. Né? Mas assim, eu dizia assim para os meus alunos lá da faculdade de Campinas, eu dizia assim, cuidado. Cuidado como é que vocês recebem membros na igreja. Por causa do seguinte, a depressão da saída é muito mais intensa do que a alegria da chegada. Pode crer, pode ver. E quando a pessoa sai brigada então com um membro da igreja? E quando a pessoa sai brigada com o pastor? É um tititi, é telefone que vai, é zap agora, né? Zap. E fica queimando. Então a igreja entra em depressão. Às vezes a igreja fala assim, não vamos conseguir. E aí o salmista fala assim, gente, escuta esse negócio aqui, ó. Vocês são para viver na comunhão do Espírito. E vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que buscar o Senhor em oração. Quando a coisa está feia para o vosso lado. A coisa está feia para o teu lado? Por que você não dobra o joelho? A coisa está feia para o lado da igreja? Por que a igreja não dobra o joelho? E aqui o salmista, ele fala assim, ó, eu cheguei tipo assim, no fundo do poço. No fundo do poço. Mas eu clamei ao Senhor, eu amo porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, já que Ele já fez isso, durante toda a minha vida, eu vou continuar clamando ao Senhor, invocando ao Senhor. Oração, gente. Oração, a igreja não vive sem oração. A igreja não sobrevive sem oração. O ministério não sobrevive sem oração. Porque assim, é assim mesmo que acontece. De vez em quando a igreja não tem vontade de torcer o pescoço do pastor. Ora pelo pastor. Por quê? Porque de vez em quando o pastor também tem vontade de torcer o pescoço da igreja. Normal. Então, ora pela igreja. Oração. Agora na sua vida pessoal, às vezes você entra numa tristeza assim que parece que não tem fundo. Oração. Testemunho do salmista aqui é essa aqui, ó. Oração. Busca o Senhor. Lá, por meio do profeta Jeremias, Deus disse assim para o povo. Ele disse assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, se você buscar o Senhor, se você se colocar diante do Senhor, Ele vai te ouvir. E aí você vai dizer assim, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Aí o texto continua lá no versículo 6, aliás 5, e diz assim, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Isso, agora pode bater o dedo aí. Isso, lá. E aqui eu estou querendo dizer o seguinte, que esse testemunho do salmista está pedindo para a gente confirmar sempre a nossa confiança no caráter de Deus. Fala isso bem alto assim para que o pessoal perto de você ouça. Fala assim, ó. Confirme sua confiança no caráter de Deus. De novo. Confirme sua confiança no caráter de Deus. O Senhor é o quê? Calma, um por vez. O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Não, o próximo. O Senhor é o quê? Justo. O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Protetor. O Senhor é o quê? É isso aí. Isso faz parte do caráter de Deus. E nós temos que confiar no caráter de Deus.
assim, eu estou falando assim, de quem Deus é na essência. De quem Deus é na essência. Olha só. Tem uma música que está nas paradas do sucesso lá na Boas Novas. Mas é que nós aprendemos há pouco tempo. Eu acho que não sei se o pessoal já conhece aqui também. Eu queria começar a cantar, mas eu sou péssimo para esse negócio. Mas o pessoal da Boas Novas que sabe, canta, mas canta dentro do ritmo, dentro do tom, independente da maneira como eu tirar. Teu reino é sempre eterno. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. De novo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Viu? Logo, logo eu derrubo a Raquel do coral. Hã? Puxar o tapete dela aqui. Eu gosto muito de cantar músicas que falam a respeito do caráter de Deus. Aquela uma que vocês cantaram agora há pouco do amor, como é que é? Teu amor não falha. É só. É só. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 e vocês se viram, olha. 1, 2, 3. Teu amor não falha. Dá pro gordo aqui. Chega. Caráter de Deus. Aí você vem aqui e canta assim, teu amor não falha. Mas aí chega lá, você fica com o maior medão. Aí você chega aqui e fala assim, o Senhor é misericordioso. Ah, mas eu sou tão pecador que não é possível que Ele tenha misericórdia suficiente para mim. Tem. O Senhor é justo. Ele é justo. E Ele não alisa o pecado. Mas Ele mandou seu Filho unigênito para pagar o preço do pecado e fazer-se justiça por nós. Ele é compassivo. Podemos dizer assim que Ele é longânimo. Podemos dizer assim que Ele é Deus protetor. Podemos dizer que Ele é Deus salvador. Por isso, seja qual for a circunstância da caminhada na sua vida, você tem que confirmar sua confiança no caráter de Deus. Porque ainda que por causa do nosso pecado, o nosso caráter não seja tão confiável, às vezes a gente muda, de posição fácil. Deus não muda. O salmista está dizendo aqui, olha, eu estive lá no fundo do poço. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é justo. O nosso Deus, como que Ele é? Ele é compassivo. O Senhor, Ele protege os simples. Quando eu já estava sem força, sabe o que Ele fez? Ele me salvou. É isso aí. Caráter de Deus. Amor de Deus, misericórdia de Deus, fidelidade de Deus, bondade de Deus. Tudo isso à disposição da tua vida, na caminhada de vida. E é por isso que, caminhando aqui para o momento final, a partir do versículo 6, o Senhor guarda os simples. Aliás, vamos colocar o texto aí que eu já leio aí na tela. Não, mais um. Isso. Aí, vamos lá? Leia comigo. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem.
porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Bonito isso, né? Porque o salmista fala assim, pessoal, busque ao Senhor em oração. Busque, igreja, busque o Senhor em oração. Gente, confirme sua confiança no caráter de Deus. E por fim, pessoal, descanse no Senhor. Descanse. Descanse no momento de festa no Senhor. Descanse no momento difícil no Senhor. Por que você pode descansar no Senhor? Porque Ele não falha. Não faz parte do caráter de Deus falhar para você. Então o salmista diz assim: oh, minha alma, volta para o teu repouso. Volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Lembra do Salmo 37? De alguns que estão aqui, lembra do Salmo 37. Quando diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia no Senhor e descansa nele. É assim que é. É assim que é. A igreja de Jandira, ela tem uma história. Toda igreja precisa romper a sua própria história. Toda igreja precisa dar um salto além daquilo que Deus já lhe deu até agora. Toda igreja. Mas só que para isso, ela precisa quebrar seus paradigmas. Para isso, ela precisa confiar no Senhor. Única e exclusivamente no Senhor. Já pensou? Daqui 40 anos, a igreja vai fazer 80, claro. Somou facinho, né? 80. E olha, Coral Boas Novas, nós fizemos parte da história. Porque a primeira secretária vai vir aqui e falar assim: quando a igreja completou bodas de Rubi, esteve presente o pastor Elias Soares em memória. Memória. Daqui 40 anos, né? E cantou o coro Boas Novas. Fizemos parte da história. Mas a igreja vai estar, muito além. Então, como é que se faz? Você busca o Senhor em oração. Você firma a sua fé no caráter de Deus. E descansa. Porque é o Senhor quem faz a obra dele. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor quebrar você. Para Ele ir adiante com a tua igreja. Com a igreja dele. Porque o Senhor faz isso com o seu povo. O Senhor faz isso com você. Agora, é assim. Só para a gente lembrar. Põe o dedo aí. Vai. Foi. O que salta do testemunho mesmo do salmista aqui? O que salta? Primeiro, busque o Senhor em oração. Depois, confirme a sua confiança no caráter de Deus. Depois, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Então, igreja, deixa o Senhor fazer. Confia no Senhor. Quando a coisa estiver feia pro lado de vocês, sabe, feia mesmo, aí vocês orem. Vocês lembram que quem é o dono da igreja é o Senhor. E vocês descansem no Senhor. Agora, você está aqui hoje, e talvez você fale assim: uia,
Esse salmista parece que viveu uma coisa que nem eu vivo. Parece que o salmista, a história dele parece a minha história. E aí você quer fazer o quê? Você quer se abrigar no Senhor. Você quer colocar a tua vida debaixo dos cuidados do Senhor. E você tem que fazer isso mesmo. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então você só vai ter descanso, sabe aonde? Debaixo da proteção de Deus. E você sabe por que essa igreja existe? Por causa do amor de Deus revelado em Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então sabe o que você tem que fazer para você ir para debaixo da proteção de Deus? Você precisa entregar sua vida a Ele, recebendo a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então eu queria dar uma oportunidade para você nessa noite. Assim, ó. Vai que você queira fazer um compromisso com Deus hoje. Diz assim, ó. Quando as coisas estiverem complicadas, eu vou te buscar em oração, Senhor. Quando as coisas não estiverem bem na minha vida mais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou confiar no caráter do Senhor. O Senhor não falha. E eu vou descansar no Senhor. E se alguém ainda não fez uma oração, entregando a vida a Deus, recebendo Jesus como Salvador e Senhor, é a tua chance agora. A tua chance. Então eu vou pedir que você feche seu olho aí no seu lugar. E eu vou pedir que você faça uma oração de entrega de vida a Deus. Vou pedir mesmo. Vou pedir que você se comprometa com Deus naquilo que a palavra falou para você hoje. Aí você fala assim, não, mas como é que eu vou orar? Você pode falar com Deus, você mesmo aí, no seu lugar, com as suas próprias palavras. Ou então eu posso te ajudar. Assim, ó, eu digo aqui umas palavras e você transforma essas palavras em uma oração sua para Deus, pode ser? Então fecha o olho. Você vai repetir essas palavras, se você precisar delas, mas em silêncio, só você e Deus. Diga assim, ó: Senhor, a minha caminhada de vida, ela é marcada por bons momentos, mas também por momentos difíceis. E eu quero nessa noite dizer ao Senhor que o testemunho do salmista e os ensinos que esse testemunho traz, eu vou cumprir na minha vida. Como eu estou fazendo agora. Eu quero sempre buscar o Senhor em oração. Eu quero sempre confirmar a minha confiança no caráter do Senhor. E eu quero descansar a minha vida em teus braços. Eu também sei que para começar essa caminhada contigo, eu preciso crer em Jesus, recebê-lo como meu Salvador e Senhor. Então eu quero te dizer, ó Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Senhor. E que veio, e que morreu na cruz por causa dos meus pecados. E eu quero, ó Deus, confessar os meus pecados a Ti dia a dia, e hoje. E lutar para que a minha vida seja marcada pela santidade do Senhor. Eu quero, ó Deus, eu quero que a Tua palavra sempre seja afirmada no meu coração. Porque eu quero que a minha alma descanse em Ti. Por isso que nessa noite eu entrego minha vida a Ti. Nessa oração simples. E eu te peço que o Senhor receba a minha vida. Ainda com os olhos fechados. Eu queria só agradecer a Deus pela sua vida. Então eu vou pedir assim, ó, quem conversou com Deus sobre esse assunto? Quem fez uma oração reagindo à palavra de Deus hoje? Eu queria agradecer a Deus por sua vida. Então você vai levantar e abaixar a mão só para eu ver quando está todo mundo de olho fechado. Graças a Deus por você, já vi, pode baixar. Graças a Deus, você também. Quem mais? Ali, já vi, pode baixar a mão. Já vi você, moça. Quem mais? Aqui, já vi na frente. Graças a Deus por você. Vai, levanta a mão aí. Hoje é dia de festa e tem festa no céu quando você se apresenta a Deus com o coração contrito. Tem mais gente que fez isso?
Levante e abaixa a mão para eu ver. Lá atrás já vi, graças a Deus por você. Quem mais? Tem mais? Tem mais? Ah, já vi você, meninão. Deus te abençoe. Graças a Deus por sua vida. É isso, menino. Deus te abençoe. Já vi você também. Tem mais? Mais. O bração está pesando 500 quilos, tá? Tá? Levanta ele aí para eu ver que você tomou essa decisão. Há mais alguém? Mais alguém? Querido Senhor, que essa festa dessa noite seja marcada por um estreitamento da caminhada de todos aqueles que aqui estão contigo. Na oração, na confiança no teu caráter e no descansar no Senhor. Querido Senhor, dessas pessoas que se manifestaram, o Senhor sabe qual é o coração de cada uma delas. E o Senhor sabe qual delas está hoje confirmando a entrega de vida a Ti. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe essas vidas ricamente. De forma, Pai querido, que eles se sintam abrigados pelo Senhor, cuidados por Ti. Abençoa essas vidas, Pai, em nome de Jesus.